Boa tarde para quem entrou, né? Sim, sejam bem-vindos. Bem-vindos, espero que tenham conseguido acessar as outras aulas, né? A live e a aula já estão disponíveis. Qualquer dúvida, vocês escrevam para a gente. Então, boa tarde a todos. A gente vai dar início, né, à aula de hoje. A gente se prometeu tentar falar um pouquinho menos, porque a nossa aula outro dia durou praticamente 2 horas e meia. Acho que a gente está com saudade de dar aula e falar com vocês, né? Então, muito obrigada pela presença. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Vamos a dar início. Pessoal do Chile, da Argentina, do Uruguai, às vezes a gente fala muito rápido. Então, se vocês não conseguirem acompanhar pelo que está escrito no slide, às vezes tem pouca coisa escrita no slide e a gente fala muito e muito rápido. Escrevam, porque a professora Danila está sempre de olho no chat, e quando ela está falando, eu também estou olhando, tá? Então, a gente vai tentando falar mais devagar e tentando adaptar para vocês poderem acompanhar também, tá certo? Então, como a professora Danila já falou, boa tarde para quem entrou depois, nós já tivemos hoje nosso terceiro encontro do curso, né? O primeiro foi a live do Instagram, que vale como presença, eu vou continuar falando isso todos os dias, porque a gente ainda não recebeu o número de prints equivalente à quantidade de pessoas inscritas. Então, prestem atenção, se vocês não enviarem o print da foto, determinada foto lá da live, vai ficar com falta no primeiro encontro, tá? Segundo encontro foi segunda-feira, nós tratamos sobre os aspectos gerais do envelhecimento, falamos um pouco sobre hipertensão, diabetes, vocês conseguem acessar pelo AVA, né? Então, não é determinante, vocês não precisariam necessariamente ter visto a aula de segunda para entender a de hoje, mas é bom ver a de segunda-feira quando acabar essa, né, ou amanhã, para que as coisas tenham maior sentido, tá? Então, segunda-feira a gente falou um pouco sobre o envelhecimento geral, diferença entre velhice, idoso, estágio da vida, se tem diferença entre velhice saudável, velhice bem-sucedida e velhice patológica. Falamos um pouquinho também sobre sobre sarcopenia e sobre fragilidade, tá? Hoje nós vamos continuar falando sobre saúde física e a saúde mental dos idosos. Novamente, né, que a gente fala várias vezes e tem gente que ainda não fez. Não esqueçam de responder. Esse é o formulário referente ao primeiro encontro, referente à segunda-feira. Vale a presença da segunda-feira, tá? Tá lá na aba, dentro do AVA, do dia 15. Hoje também vai ter um questionário, tá? Vai estar na aba do dia 17. Lembra que durante a aula passada, na segunda-feira, a gente pediu para vocês perguntarem se tivessem alguém idoso, né? Se vocês tiverem algum familiar idoso, que é de 60 anos ou mais, ou qualquer familiar que esteja com vocês, passando a quarentena, pode ligar, não tem problema. Mas a tarefa, né, entre aspas, era questionar sobre se o idoso tem alguma patologia. Primeira pergunta é essa: o senhor tem alguma doença? Aí pode ser que ele ou não, vocês vão marcar. E aí depois vocês perguntam, você toma algum medicamento de uso regular, que tem que tomar sempre, com uma frequência? Pode ser, como a professora Danila falou segunda-feira, que o idoso diga, eu não tenho nenhuma doença, mas ele tome remédio frequentemente para hipertensão, por exemplo. Mas como a hipertensão está controlada, ele considera que ele não tem mais não tem mais essa doença, tá? Como se ela tivesse curada. Então, é importante que vocês façam esse questionário para conseguir responder o formulário da aula de hoje, que daí envolve uma reflexão unindo, né, o que a gente já viu na segunda-feira, o que vimos hoje. Se vocês não viram a aula de segunda ainda, ou se vocês não lembraram de perguntar para ninguém, não tem problema. A aula está salva e o formulário vai continuar aberto. Então, não necessariamente vocês precisam responder o formulário da segunda na segunda, ou de hoje, tá? Ele vai continuar aberto até o final do curso. Mas não deixem acumular, porque eles vão se ligando, né? Uma aula vai ter relação com a outra. Tudo bem? Então, não esqueçam do formulário da aula de hoje. Dúvidas? Colocamos aqui novamente o nosso e-mail, é o e-mail do projeto. O nosso Instagram também é na atividade, então vocês podem escrever para nós ou no e-mail, ou pelo Instagram, ou no nosso Instagram pessoal, que acho que a maioria já tem, tá? Mas não deixem de escrever.
tá certo? Não percam a aula por dúvidas. Continuando, semana passada eu falei que eu ia falar bem pouco sobre quedas e que a gente ia conversar um pouquinho mais sobre isso hoje, né? Falamos um pouco dos custos, das consequências, que muitas vezes o idoso cai, porque queda é um problema tão grande. Muitas vezes ele cai, ele é hospitalizado e 20% podem morrer, chegam à morte após essa queda. Tá? Então, é um problema que temos que tomar cuidado e temos que dar bastante atenção para os nossos idosos. Comecei a falar semana passada, mas falei muito por cima. Então, vamos lá. As quedas, elas são multifatoriais, por isso que é tão complicado da gente prevenir quedas. Porque às vezes você consegue melhorar um aspecto, mas tem outros tantos que também podem comprometer e levar o idoso à queda. Quais são eles? Tem os fatores intrínsecos, que são os fatores internos, inerentes ao indivíduo, que não têm ação externa necessariamente. Por exemplo, sistema sensório-motor, sistema visual, estabilidade postural, função vestibular, funções cognitivas, que a gente vai ver mais no final da aula de hoje, dor, aspectos psicológicos, como o medo de cair, a depressão ou sintomas depressivos, as alterações da marcha, o uso de medicamentos que afetam o equilíbrio, o uso de mais de um medicamento, pessoal, muitas vezes não. Grande parte dos idosos fazem uso de pelo menos 2 medicamentos. E muitas vezes eles entram em conflito, entre aspas, e podem comprometer, por exemplo, a acuidade visual, comprometer o sistema labiríntico, tá? Não estou dizendo que tem que deixar de tomar, estou dizendo que polifarmácia é um dos fatores que pode levar o idoso a cair. E dentro dos fatores extrínsecos, que são aqueles que têm relação com o meio ambiente que o idoso está inserido, ou com o ambiente social, né? Não só o ambiente físico, mas o ambiente social, a gente pode citar alguns que são muito óbvios, né? Mas piso escorregadio, tapete, taco, quando a casa é antiga, sabe? O chão é feito de taco de madeira. Se não tem se você não faz a manutenção de tempos em tempos, ele solta e fica um pouquinho levantado, né? Perfeito para o idoso bater o pé e tropeçar. Iluminação adequada, objetos espalhados pelo chão. Então, muitas vezes tem netos, né? E os netos convivem na casa dos avós, e a gente sabe que criança deixa as coisas espalhadas. Escadas sem corrimão, animais no caminho. Então, quem não tem um gatinho maravilhoso, um cachorro maravilhoso, que adora andar entre as pernas, que adora brincar de pular, são muito lindos, mas eles também são fatores para quedas. Então, também temos que ter cuidado. E vejam, os idosos que têm fraqueza muscular, especialmente dos membros inferiores, têm uma chance, eles têm 2,5 maiores chances de cair, e quando esse idoso já caiu uma vez, esse risco aumenta para quase 9 vezes. Então, o que a gente chama de queda reincidente é quando o idoso já teve uma queda e volta a cair, que é o que acontece muitas vezes. E é esse idoso que é o que a gente tem maior preocupação. Porque pode ser, todos nós caímos, né? Então pode ser que você está andando, não viu o meio fio, né? Foi descer a calçada, pisou em falso, o pé virou. Caiu, tudo bem. Não tinha necessariamente nenhum outro fator envolvido. Mas se você começa a cair com recorrência, algo está errado. A gente tem que investigar qual que é o problema que está acontecendo ali, tá? Então, aqui, a fraqueza muscular entra nos fatores intrínsecos. Lembra que a gente falou na aula passada da sarcopenia? Que nós falávamos que a sarcopenia é a diminuição da massa e força muscular. E que esses fatores, eles são inerentes, eles vão acontecer dentro da velhice saudável. Então, o idoso saudável vai ter diminuição de massa e de força muscular, como a gente vai ver hoje. Isso pode ser um fator para levar esse idoso a cair. Como a gente já falou, o que a queda traz para o idoso, né? Então, além da hospitalização, que nós falamos semana passada, tem um impacto psicológico muito grande. Então, geralmente o idoso que cai, ele tem um medo de cair novamente muito grande. Justamente por isso, porque a gente fica falando, a mídia fala, o médico fala o quanto é perigoso o idoso cair. Então, ele já tem medo de cair, sem ter caído necessariamente, e se ele cai, esse medo só aumenta.
Essa queda pode trazer restrição das atividades físicas e sociais. Então, se é um idoso ativo que participa de um grupo na comunidade ou que faz um projeto de extensão na universidade de exercício, ele cria um vínculo social, ele cria amigos naquele local. Se ele cai e tem que ficar um tempo em casa, ele se isola. Volta naquela discussão da semana passada, que nós falamos um pouco sobre o isolamento atual, né, que a professora Danila falou no comecinho da aula. Então, não é bom, né? Não é favorável. Tem maior risco de cair novamente, como já vimos, e ele pode ter uma dependência generalizada. Com certeza, se esse idoso ficar com alguma sequela, né, e precisar de uma ajuda para se locomover, por exemplo, começa aos poucos a ter diminuição na independência funcional desse idoso. Ele passa a tornar-se dependente de ajuda, seja de uma muleta, seja de um andador ou seja de um cuidador, certo? E aí a qualidade de vida global, né, que é influenciada por vários fatores, vai diminuindo também. 30% dos idosos caem, pessoal, e não importa, parece um número mágico, né? Um número ruim, mas é um número mágico, porque você pode avaliar 10 idosos, 50 idosos, 5.000 idosos, não importa o tamanho da amostra, sempre fica entre 28% e 30%. E esses números, eles são mundiais. Então, tanto no Brasil como internacionalmente, 30%, cerca, né, de 30% dos idosos vão cair. Tem quedas, pelo menos uma queda ao ano. E vejam o que a gente comentou semana passada. Lembra que a gente classificou os idosos? 60 até 65, até 75 a gente disse que eram idosos jovens, né? Mas podemos pensar em 60, 79 mais jovens, 70, 79 idosos jovens e os mais idosos mais idosos acima de 80 anos. Vejam aqui nesses números o quanto essa prevalência vai aumentando, né? Então, o idoso acima de 80 anos, as chances, o percentual de idosos com essa idade que caem chega a quase 40%, tá? Então, os nossos idosos mais idosos são aqueles que a gente tem que ter bastante cuidado. A nível de curiosidade, esse artigo nós fizemos em 2014, né, entre os anos 2014 e 2016. Eu participei das coletas, foi feito, a gente analisou idosos da comunidade em Curitiba. Lembra que eu falei que muitas vezes o idoso que está ali andando entre nós tem coisas que a gente não sabe. Então vejam, a gente analisou 85 idosos que moravam em Curitiba ou na região metropolitana, e analisamos alguns fatores intrínsecos, como esses que eu falei, força, flexibilidade, e fatores extrínsecos. Então, a gente fez uma análise da casa daquele idoso. Um dos pesquisadores ia até a casa com uma lista, um checklist, e a gente ia vendo quais fatores que tinham na casa daquele idoso. As quedas, como que a gente avalia normalmente? Sempre é referente ao último ano. Então, você pergunta para o idoso se ele caiu nos últimos 12 meses. É a forma mais utilizada para a queda, para a avaliação da queda, mas não é a melhor. Quem sabe me dizer o porquê? Quem consegue pensar o porquê que essa forma não é a melhor para a gente avaliar a queda? Porque envolve a memória. E tem muitos estudos que mostram que se a queda não for traumática, então, por exemplo, se o idoso cai com uma certa frequência, e ele caiu, tropeçou aqui, caiu, levantou, não aconteceu nada, não ficou com roxo, nenhum hematoma, nada, provavelmente ele esqueça dessa queda depois de um tempo. Então, se lá daqui a um ano, ele for participar da minha pesquisa, eu fui perguntar para ele, se o senhor caiu no último ano? Ah, caí. Provavelmente ele vai lembrar daquela que teve maior comprometimento depois, que ele ficou com uma dor muito grande, um hematoma muito grande. Mas é a melhor? Não. Mas é a mais utilizada e é o que nós temos no momento. Tem alguns autores, né, alguns grupos de estudo que estão tentando melhorar, né, essa forma de avaliação, mas por enquanto essa ainda é a mais utilizada, certo? E dessa amostra, desse conjunto de pessoas que a gente avaliou, 28% era caidora. Vejam o perfil dessas idosas. O que mais nos chama a atenção é com relação ao nível de atividade física. Porque a gente pensa, olha, já é fisicamente ativa, está fazendo exercício com uma certa frequência. Ah,
provavelmente ela vai estar prevenida de cair. Mas lembre-se que quedas é o quê? Multifatorial. Então, esse aqui é um dos exemplos, vejam. De acordo com o nível de atividade física, minha setinha não aparece, né? De acordo com o nível de atividade física que está dentro dessa caixinha roxa, na primeira linha, a primeira coluna vermelha são as idosas não caidoras, está escrito lá em cima, e a segunda coluna são as idosas caidoras. Vejam que ambas são classificadas ao lado como moderadamente ativas. E aí, além da gente perguntar pelo questionário, a gente perguntava também quantas vezes por semana fazia exercício e que tipo de exercício. Então, vejam ali na terceira linha, na segunda linha, perdão, da caixinha roxa. 70% das duas amostras, 70% das caidoras e 75%, perdão, 70% das não caidoras, 75% das caidoras eram fisicamente ativas, pelo menos 2 vezes por semana, em atividades diversas. Faziam academia generalizada ou faziam alongamento, dança, caminhada, ginástica. Ou seja, por que será que essas idosas caíam? Então, a gente continuou investigando. Lu, só um Oi. minutinho. Pode usar a setinha assim que ela aparece, viu? Ah, aparece? Vocês conseguem ver? Vai ver. Sim? Ah, tá. É que daí eu tentei ver aqui no celular e não deu. Obrigada. Fica mais fácil, né? Assim vocês conseguem me acompanhar. A gente está acostumado a apontar, faz falta às vezes. E nessa tabela, nós vimos quais são os fatores da casa que normalmente são relacionados com risco de quedas. Então, vejam quais foram os fatores que foram diferentes, ou seja, que tinham maior número nas idosas caidoras do que nas idosas não caidoras. Escadas foi um dos fatores, tapetes soltos no chão e taco de madeira, que foi o que eu comentei no primeiro slide. O cabo, fio e extensão solto pelo caminho, curiosamente, era mais frequente na casa das não caidoras, tá? Mas também foi diferente. Desses daqui, qual fator vocês acham que foi o que mais apareceu na casa de todo mundo? Independente se era caidor ou não caidor. Alguém já descobriu? E que eu tenho quase certeza que tem na casa de vocês também? Tapete solto no chão. Eu comecei a falar semana passada, eu vou falar de novo. Tapete solto no chão não pode, não dá. Pior ainda se for aquele chão encerado, né? Se for um chão de assoalho que passa cera, meu Deus, isso aí é pedir para o idoso cair. Não só idoso, a gente também, né? Qualquer ser humano pisou meio despercebido, meio distraído no tecido, vai escorregar. Se vocês têm avós, têm os pais que têm o tapete solto no chão e não conseguem fazer com que esse tapete saia desse ambiente, tente prender ele. Então, tente colocar um móvel pesado sobre o tapete. Se ele for daqueles que as pontas ficam levantadas, deem um jeito, sei lá, prendam enrolado e coloquem no sol para baixar essa ponta. Tentem reverter essa situação, tá? Tapete solto nunca é bem-vindo. E por último, alguns outros fatores que também a gente considera, né, quando vai analisar quedas, é o vaso sanitário, se ele for mais alto, às vezes o idoso tem que se ajustar para conseguir sentar, e esse, curiosamente, também foi mais frequente na casa das não caidoras do que das caidoras. Certo? Depois vocês conseguem ver essa tabela com calma para desenvolver um olhar diferente também. Quando vocês forem na casa de um idoso e identificarem esses fatores, por exemplo, luz fraca, às vezes a lâmpada está quase queimando. Ou ele não tem quem troque, ou não quer que troque porque gasta mais energia. Luz fraca é um fator que pode levar o idoso a cair. Ele não vai enxergar direito, né, o ambiente. Então, vejam essas tabelas aqui depois com calma e tentem desenvolver esse olhar de tentar melhorar, né? Onde vocês estiverem, por onde vocês passarem. Esses foram um exemplo, né? Tem muitos outros fatores extrínsecos que a gente poderia avaliar, mas foi só a caráter de exemplo para eu não passar o meu tempo. E dentre os fatores intrínsecos, a gente escolheu aqueles que a gente vai utilizar muito nas próximas aulas. Então, a gente escolheu os componentes da capacidade física, que a gente já vai ver quais são e o que são, né? Como que eles se comportam com o processo de envelhecimento. Semana que vem, a gente vai ver como avaliar esses componentes. E na última aula, né, antes da nossa conversa geral,
a gente vai ver quais são os protocolos propostos de exercício físico para esses componentes, tá? Então, eles são muito importantes para a independência física e funcional do idoso, por isso que nós escolhemos. Sistema ósseo, né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar em sarcopenia, em osteoporose. Antes da osteoporose, tem a osteopenia, que é uma condição pré-clínica. Na verdade, começa a ter uma perda gradual da massa óssea e que, se ela não for reposta, seja por exercício, vitamina D, alimentação, suplementação, ela pode se tornar um caso de osteoporose. Lembra que a gente falou semana passada que quanto antes eu descubro se meu idoso é sarcopênico ou frágil, melhor, porque eu consigo intervir antes? Mesma coisa para osteoporose, tá? A forma de avaliação mais frequente é a densitometria óssea, né? Que a gente consegue fazer um DEXA, ver a densidade mineral, a estrutura óssea do idoso, ou uma ressonância. Vejam a diferença dos ossos. Um osso normal também é poroso. Muita gente tem a ideia de que o osso é algo maciço. Não, ele é um tecido vivo, é irrigado, ele é poroso, ele se recompõe constantemente, mas essas fissuras são menores quando a gente olha um osso com osteoporose. Vejam que o tamanho dos buraquinhos, né, as fissuras são muito maiores, certo? O envelhecimento normal, aquele envelhecimento saudável que nós falamos semana passada, dentro desse processo de envelhecimento, o idoso pode perder, ou o homem, né? Os homens idosos podem perder até 0,3% da massa óssea por ano, e as mulheres até 1% da massa óssea por ano, principalmente depois, no período, né? Pré-menopausa e pós-menopausa, porque tem toda aquela alteração hormonal que a gente falou mais ou menos semana passada. E essas fissuras, né, a gente viu que o osso é poroso. E no dia a dia, quando a gente faz um exercício físico ou pequenas atividades que eu tenho que fazer uma sobrecarga, eu vou causando pequenas fissuras no osso, tá? Então ele já é poroso e eu consigo, eu prejudico ele um pouquinho. Só que, se meu sistema está funcionando bem e eu tenho uma boa alimentação, um bom nível de atividade física, há uma reposição dessa massa óssea. Então, eu faço pequenas fissuras, mas depois de um determinado tempo, o corpo repõe essas fissuras, né? Então, eu vou fazendo o remodelamento da minha massa óssea. Qual é o problema? Com o processo de envelhecimento, esse processo de remodelação vai ficando cada vez mais lento, até deixar de existir em alguns idosos, né? Que aí se instaura o caso, ou os casos clínicos de osteoporose. E aí, essas fraturas, se elas não são repostas, elas podem levar o idoso a cair. Acima de 85 anos, a incidência de fraturas por queda é de 10 a 15 vezes maior se a gente comparar com os idosos mais jovens, de 60 a 65 anos. E é algo que é curioso, não sei se vocês já ouviram falar, a gente tem a ideia de que o idoso cai, aí ele quebra o osso, fala, olha, ele estava com osteoporose. Muitas vezes o osso já, dessas fissuras, pequenas fissuras que foram se acumulando, às vezes o osso já está fraturado. E aí o idoso cai porque o osso está frágil, né? Pensem que o sistema ósseo é o nosso esqueleto, é o que nos mantém em pé junto com a musculatura, né? Então, se já está fissurado, está fragilizado, qualquer desequilíbrio pode ser suficiente para o idoso cair. E muitas vezes o idoso não sabe que está com osteoporose, né? Então, é importante a gente ter esse olhar. Além do sistema ósseo, nós temos o sistema muscular, que é extremamente importante. Se a gente vai falar de exercício, não tem como não falar de músculo, né? Com o processo de envelhecimento, natural, sem nenhuma doença associada. Vai ter uma atrofia muscular, então os nossos músculos vão ficando mais rígidos, mais finos, menos funcionais. Tem uma redução do número de motoneurônios, que são importantes para ter relação entre o sistema nervoso central, as ações musculares, o tempo de reação para realizar uma ação motora. Tem diminuição da quantidade da área, lembra que a gente viu lá na sarcopenia, que tinha os 3 bolinhas, né, os 3 cortes transversais do músculo, da coxa? É isso aqui, tem uma diminuição na área secção transversa,
especialmente das fibras do tipo 2, que são as fibras de contração rápida. Diminuição da espessura muscular, alteração na arquitetura muscular. Então, o idoso se torna menos espesso, o comprimento do fascículo fica menor, o ângulo de penação fica menor, então o músculo se torna menor, mais rígido e menos funcional. Reparem que as fibras musculares, elas diminuem de forma diferente. Então, a gente consegue ver aqui em azul que a fibra do tipo 1, ela tem a redução de até 25%, enquanto a fibra de contração rápida do tipo 2, ela pode ser até 50%, né? Ela pode ser menor em até 50% nos idosos. Qual será que para o idoso, dessas duas, qual será que é a mais importante? Será que é a fibra tipo 1 ou tipo 2? Eu vejo as respostas depois, porque senão eu me perco no tempo, tá? A do tipo 2 é a mais importante, porque é a fibra de contração rápida, é aquela que o idoso precisa, por exemplo, para recuperar de uma queda. Então, ele tropeçou, precisa dar um passo à frente, precisa de uma contração rápida. Maiores grupos musculares, tá? Então, ela é a que o idoso mais perde e é a que é a mais importante para ele se manter funcionalmente independente. Tudo bem? Essa redução da massa muscular associada com as alterações nervosas, né, do sistema nervoso, que a gente vai ver com a professora Danila daqui a pouco, elas podem contribuir para a redução da força muscular. A função muscular, que é o que é um termo normalmente utilizado, ela envolve a força, produção de força, e envolve o desempenho. Então, por exemplo, a força necessária para levantar da cadeira ou para levantar do vaso sanitário. Eu preciso de força máxima? Não. Eu preciso fazer toda a força que eu tenho para levantar. Mas eu preciso de um nível de força e eu preciso que os meus músculos tenham a capacidade de contrair e relaxar de uma forma adequada, no ângulo correto de sobreposição das fibras, para que eu consiga fazer essa ação motora, certo? E se a gente for comparar entre o declínio de força e o declínio de massa muscular, o declínio da força acontece mais rápido do que a massa. Provavelmente, né, daí depende um pouco do grupo dos pesquisadores que analisam, mas tem relação com as alterações neurais também. Afinal, né, o que é força muscular? Que é um dos componentes da capacidade física, da capacidade funcional. Qualquer força é resultado da contração ou tensão muscular máxima ou não, com ou sem produção de movimento ou variação do tamanho do músculo. Então, a gente pode fazer força isométrica, certo? O que é a força isométrica? Quem é da educação física ou já fez o curso? Ou o pessoal da fisioterapia, que tem também essa parte do exercício. Quando eu faço uma força sem movimento, não tenho nenhuma alteração de movimento do músculo nem das articulações, tá? Para o idoso, a gente utiliza força máxima? É importante, será que para o idoso ter bons níveis de força máxima? Quando que eu preciso utilizar força máxima? Se eu tiver em um momento de competição, por exemplo, um atleta de corrida de 50 metros, ele tem que ter uma força explosiva e correr o máximo que ele puder, manter esse nível de força máxima durante aquele período, tá? O idoso não. Para o idoso, o mais importante é a potência muscular. A potência é você conseguir realizar força da forma mais rápida possível, no menor período de tempo, tá? Isso é importante para que ele consiga levantar da cadeira, então ele consegue recuperar de uma queda. A força, dentro do nosso processo de envelhecimento, né? Lembrem-se que a gente nasce e começa a envelhecer. Então, o ser humano, de uma forma geral, atinge o seu máximo por volta dos 20 ou 30 anos de idade, e a redução, a partir dos 40 anos, começa a ser mais expressiva. Essa redução ela pode acontecer entre 12% e 15% a cada 10 anos. E isso pensando no envelhecimento saudável, né? Se eu tiver um caso de sarcopenia associado, esse tempo, essa porcentagem vai ser mais rápida, tá? Então, a minha diminuição vai ser acelerada. Lembram do gráfico que a professora Danila apresentou no comecinho da aula passada? Que eu tinha os anos e as curvas, né? Do envelhecimento patológico, envelhecimento saudável, e em qual momento que eu ia atingir, que eu poderia atingir o meu grau de incapacidade, tá? Aquele gráfico é bem legal de vocês reverem ele sempre.
E vejam só, a potência, essas reduções aqui de 12% a 15% são referentes à força máxima. Se a gente olhar a potência muscular, que é a mais importante para o idoso, ela é mais acelerada. Então, ela pode chegar a 4% por ano de redução, enquanto a força máxima fica aí entre 1% e 2%. Perdão, aqui em cima é a cada 10 anos, né? Por isso que eu confundi. Tá? Então, vejam, é a mais importante e é a que reduz mais rápido. Os idosos, quando a gente faz estudos comparando um grupo de pessoas jovens, um grupo de pessoas idosas, quais são os resultados referente à força muscular? A força dos idosos, né, acima de 60 anos, a força máxima dos extensores do joelho pode ser até 60% menor. O idoso de 75 anos, ele pode ter até 62% a menos de capacidade de gerar força como um todo, tá? Se a gente olhar os músculos do tornozelo, então os idosos, né, eles têm 22% a menos de produção de força nessa articulação, tem um aumento do ângulo de flexão do joelho, da potência excêntrica e tem uma tendência a ter uma maior flexão do quadril durante a marcha. E aí, pessoal, essas alterações da marcha, que tem relação com a força, elas levam a um pior desempenho postural. Então, como que é a marcha de um idoso? De um idoso que já não está tão no envelhecimento saudável. Se vocês repararem bem, ele tem uma passada mais baixa, então o idoso quase não tira o pé do chão para fazer a passada, é bem baixinho, o pé é quase reto, quase não tem elevação do joelho, quase não tem mudança na articulação do quadril. Eu sempre falo para os alunos que se você observar um bebê caminhando, quando ele está aprendendo, é parecido, porque eles abrem a base de suporte para ficar mais estável, os braços geralmente ficam na região para tentar manter o equilíbrio, e os pés quase não saem do chão. É quase um arrastado. Porque o nosso caminhar normal, ele envolve uma fase aérea, né? Tem uma fase de balanço que a gente chama, que é quando você está apoiado apenas em um pé e o seu outro pé passa à frente, tá? Para eu conseguir fazer essa marcha normal, eu preciso ter bons níveis de força da perna que está na base e de equilíbrio para me manter sobre uma perna só, certo? O equilíbrio, já que a força influencia na marcha e a marcha tem tudo a ver com controle postural e equilíbrio. O equilíbrio é a capacidade de controlar a postura corporal, seja ela estática ou dinâmica, permitindo responder às demandas ambientais de forma eficiente e segura. Então, eu posso fazer como aqui na foto, seria um exemplo de um equilíbrio estático, ou o próprio caminhar, que eu acabei de falar, é um exemplo de equilíbrio dinâmico, porque eu estou constantemente perdendo o equilíbrio e recuperando. A cada passo que eu dou, é isso que o nosso corpo está fazendo, se reajustando àquele novo momento. Geralmente, as análises de controle postural são feitas pelo centro de pressão. Então, o centro de pressão ele fica na região do nosso umbigo. Se a gente desloca ele muito para frente ou traz ele muito para trás, a gente está alterando o nosso posicionamento do centro de pressão corporal, tá? Então, aí o meu ajuste corporal inteiro, o meu controle postural vai ter que ser modificado em função dessas alterações. E é óbvio que, assim como os outros sistemas, durante o processo de envelhecimento também há alterações no equilíbrio. Ele normalmente é influenciado por comprometimento dos outros sistemas corporais. Por exemplo, o sistema visual é muito simples. Vocês querem entender a influência do sistema visual no equilíbrio? Fiquem em pé. Fiquem em pé, não estou vendo vocês, mas espero que vocês façam. Fechem os olhos e permaneçam. Quem estiver fazendo, agora tire um pé do chão. Então pode abrir os olhos de novo, feche os olhos, abra os olhos, tirem um pé do chão, fechem os olhos de novo. E aí vocês vão vendo que conforme vai ficando com maior dificuldade a ação motora, mais a gente fica dependente do sistema visual. Mesma coisa com o sistema vestibular, o sistema proprioceptivo, vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre ele durante a prescrição de exercício, porque os exercícios proprioceptivos que trabalham com esse sistema sensorial,
eles têm sido recomendados para reduzir, para melhorar, né, tentar prevenir o risco de quedas de idosos, e o sistema nervoso central. Ele também está relacionado a padrões da força, da arquitetura muscular, como a gente já viu. Então, a quase 60% das alterações de equilíbrio, elas têm relação com essas alterações, seja da força ou da massa muscular. E as demais alterações com os outros fatores que a gente já viu, ou com o tempo de reação e aspectos sensoriais. E o controle postural é extremamente relacionado a quedas, especialmente os músculos do tornozelo, pessoal. Por que que o músculo do tornozelo é tão importante para evitar quedas e para o nosso controle, para o nosso equilíbrio? Porque ele está entre uma das estratégias para recuperar o equilíbrio frente a um desequilíbrio. A primeira estratégia utilizada, que é a mais simples, é a estratégia do tornozelo, que é o primeiro idoso aqui da letra A. Então, houve um desequilíbrio, eu consigo trabalhar um pouquinho só. Você sente que seu pé vai um pouquinho para frente e volta sem sair do lugar, né? O corpo balança sobre o tornozelo e já se ajusta. O segundo é a estratégia de quadril, que é quando eu tenho que movimentar um pouco mais, que é a senhora da letra B. Eu preciso trabalhar um pouco mais meu centro de gravidade, o centro de massa, né? Que é similar. E o terceiro, que é a última estratégia, que é o passo à frente. O idoso caidor, ele não consegue se reestabelecer só com a estratégia do tornozelo. Ele precisa ou da estratégia do quadril ou da estratégia do passo à frente, certo? Para recuperar frente a um desequilíbrio. A flexibilidade, a gente falou muito em capacidade funcional semana passada. Aquelas atividades da vida diária. A flexibilidade é extremamente importante. Pode ser definida como a máxima amplitude de movimento alcançada em uma ou mais articulações dentro dos limites morfológicos sem risco de lesão. Ela também vai diminuindo ao longo do tempo e ela é influenciada, a flexibilidade é muito influenciada por fatores intrínsecos, sejam eles a idade, gênero, estruturas do sistema musculoesquelético. Então, por exemplo, aumento de pontes cruzadas, a diferença entre concentração de colágeno e elastina nos tendões, tudo isso vai influenciar a minha flexibilidade do idoso. E os fatores extrínsecos, o nível de atividade física, as condições ambientais. Então, reparem que os dias que está mais frio, agora que está esfriando pela manhã, a gente acorda mais duro, né? Mais rígido. É mais confortável se alongar nesse período do que se a gente tentar fazer o mesmo exercício de alongamento, por exemplo, que é uma das formas, né, de trabalhar a flexibilidade, na hora do almoço, que aí já está mais quente, né? Depende. Se estiver no Paraná, pode ser que esteja na mesma temperatura ainda, mas vamos fingir que vai estar muito calor na hora do almoço, né? Então, isso vai facilitar as estruturas corporais, você vai ter uma melhor sensibilidade para trabalhar a flexibilidade. O quanto que cai, né? Como que se comporta? É interessante vocês lembrarem que as alterações não são iguais para todas as articulações. Então, vejam aqui, são dois estudos diferentes, tá? Um de 2010, esse aqui do canto esquerdo, e do lado direito aqui, 2017. E vejam que o percentual de diminuição é diferente para as diferentes articulações. Via de regra, os dois estudos compararam um grupo jovem, no primeiro aqui de 9 a 19 anos e 45 a 69 anos, e esse outro aqui tinha 4 classificações. E aí, esses valores são comparados com os mais jovens para idosos com 60 anos ou mais. Então, aqui, nessa diminuição, ainda tem adulto jovem, né? Os adultos aqui, meia idade, acima de 40 anos. Aqui são só idosos mesmo. Tá? Então, vejam que os dois movimentos principais da flexão do tornozelo, que são dorsiflexão do tornozelo, puxar o pé para cima, né? Pé de palhaço, e o pé de bailarina, que é a flexão plantar, ambos têm uma diminuição significativa na flexibilidade, tá? Além disso, quadril, joelho e tornozelo são as 3 articulações que a gente utiliza para caminhar, né? Então, essas alterações também levam à diminuição e comprometimento da marcha do idoso. Lembra que eu falei que o pé deixa de ser levantado para caminhar? Ao invés de fazer esse movimento aqui,
o idoso passa a caminhar com o pé quase reto, ele deixa de fazer o movimento de dorsiflexão, tá? Então também pode influenciar. E aí, a gente viu vários fatores. Composição corporal, que a gente começou a falar semana passada, que tem diminuição da massa muscular, tem infiltração de gordura no meu músculo muitas vezes, tem aumento do IMC, da circunferência abdominal, o que também leva o idoso a cair. Diminuição da massa e força muscular que vimos hoje, tempo de reação para reagir a uma queda, então o tempo que o idoso leva entre bater o pé em um obstáculo e colocar o mesmo pé à frente ou um pé contrário, é tempo de reação. Diminuição da agilidade, equilíbrio estático e dinâmico, da mobilidade, né, da flexibilidade articular, todos esses fatores levam a quê? Que a gente já falou várias vezes, a queda. Poxa, Luiz, então a gente vai envelhecer, vai perder tudo isso e vai cair. Não. Vejam que os exercícios físicos regulares, eles podem reduzir o risco em até quase 30% das quedas. Nossa, mas só isso? Só isso. Lembra que no primeiro slide a gente falou, tem os fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, de nada adianta eu ser moderadamente ativa, igual aos idosos da comunidade de Curitiba, e a minha casa ser toda bagunçada, né? A chance de cair vai ser grande devido à minha casa. Mas o exercício físico vai me proteger para uma queda na rua, por exemplo, certo? Por isso que a gente vai falar tanto sobre eles, sobre as melhoras, né? Por que a gente mostra o que acontece com a força, com a flexibilidade, para mostrar que tem redução da força? Tem. Mas se eu der um exercício e se eu avaliar corretamente, eu vou ter melhora dessa força, ou pelo menos manutenção dessa força. E aí eu consigo manter o meu idoso fisicamente ativo. E, além de fisicamente ativo, eu consigo manter o meu idoso realizando a sua capacidade funcional. Só para vocês lembrarem, que a gente já falou semana passada, mas a capacidade funcional é a capacidade de realizar atividades de vida diária, sejam elas avançadas, instrumentais ou de autocuidado, com vigor, em alerta e sem fadiga excessiva. Quais são essas atividades? Quem viu semana passada lembra, tenho certeza. As avançadas envolvem atividades de lazer e de convivência social, né? Ir ao bingo, ir ao baile. As instrumentais são aquelas relacionadas à vida prática, então a cuidar do jardim, limpar a casa, cuidar da roupa. E as atividades mais básicas, que são de autocuidado, que envolve se vestir, calçar o sapato, pentear os cabelos, certo? A gente quer que o nosso idoso, e nós mesmos, né, muitas vezes, porque dependendo da idade a gente já está próximo do nosso processo, da nossa velhice, né, queremos nos manter ativos. E só para deixar bem clara a diferença, sim, tem algumas diferenças, né, nas definições, mas via de regra, qual que é a diferença entre autonomia e independência? Autonomia é a capacidade de tomar decisões, de comando. Então, é a capacidade que o idoso mantém, né, ao longo do processo de envelhecimento, de seguir as próprias regras. Ele pode ser cadeirante, mas ele tem as funções cognitivas e a capacidade de decisões preservadas. E independência, que vocês já viram que a gente fala bastante, eu falo muito, independência física, perda da independência. Ela tem a ver com a capacidade de realizar algo com os próprios meios. Então, o idoso ele tem uma dependência, seja ela física ou emocional, com relação a outra pessoa, tá? Então, ele pode ser fisicamente ativo, ele pode ter a capacidade cognitiva preservada, mas precisar ou de uma bengala, ou de alguém para levá-lo ao médico, ele não tem mais essa independência 100%, tá? Ele tem um vínculo, ele está relacionado mais à saúde física e afetiva, enquanto a capacidade, a autonomia, ela está mais relacionada à saúde mental.